Meus queridos irmãos e irmãs, no próximo domingo estaremos celebrando aqui em nossa igreja diocesana, lá na igreja do Pilar, uma igreja jubilar, o Jubileu dos Jovens. Quero aproveitar e expressar esse convite a todos os jovens que participem desse Jubileu para a Juventude. E recordemos que o Papa Francisco, em preparação ao grande jubileu do ano 2000, nos exortou a revisitarmos o concílio. Então eu gostaria, por ocasião desse jubileu que se vai realizar no próximo domingo, partilhar com os irmãos e irmãs um breve artigo por nós escrito e que intitulamos O Concílio Vaticano II e os Jovens. Vamos folhear o Concílio Vaticano II, procurando recolher, ainda que brevemente, e é necessário reconhecê-lo muito fragmentariamente, o seu olhar sobre os jovens. As alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Assim, não se encontra nada verdadeiramente humano que não lhes ressoe no coração. Com estas palavras que abrem a Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, a Igreja, refletindo sobre a sua presença e missão no mundo de hoje, manifesta a profunda solidariedade que nutre para com toda a família humana. E há uma especial parcela da família humana, a juventude, com a qual a Igreja deseja se tornar, dia após dia, cada vez mais solidária. O próprio Concílio Vaticano II, por ocasião de seu encerramento, aos 8 de dezembro de 1965, na mensagem endereçada à humanidade, depois de dirigir-se aos governantes, aos intelectuais e cientistas, aos artistas, às mulheres, aos trabalhadores, aos pobres, aos doentes e a todos que sofrem, dirige-se por fim aos jovens. A estes, com efeito, o concílio salientou que, devendo receber a tocha das mãos dos mais velhos para viver num mundo de gigantescas transformações históricas, os jovens são chamados a recolher o que há de melhor no exemplo e no ensino de seus pais e mestres, para formar a sociedade de amanhã, na qual se salvarão ou acabarão por perecer. Recordou também o Vaticano II que a própria Igreja, durante os 4 anos do concílio, de 1962 a 1965, procurou rejuvenescer-se, a fim de melhor responder às perspectivas de seu fundador, o grande vivente, Jesus Cristo, eternamente jovem. E, precisamente ao findar esta revisão de vida que o Espírito lhe proporcionou, a Igreja volta-se para os jovens, pois foi para eles que ela, sobretudo por meio do concílio, procurou acender uma luz que lhes ilumine o futuro. O concílio lembrou também em sua mensagem à humanidade ser desejo da Igreja, ou melhor, ser sua ardente vontade, que a sociedade respeite a dignidade, a liberdade, o direito das pessoas, especialmente dos jovens. Que a sociedade deixe desabrochar seu tesouro antigo e sempre novo, ou seja, o tesouro da fé, em cujas benéficas luzes os jovens se possam banhar livremente. A Igreja nutre certamente a confiança de que assim, deixando-se banhar pela luz da fé, os jovens encontrarão tanta força e tanta alegria que não serão mais nem mesmo tentados de ceder às seduções das filosofias do egoísmo e do prazer, do desespero e do nada. Segundo a mensagem conciliar aos jovens, é também convicção da Igreja de que, diante do ateísmo, fenômeno revelador do cansaço
e do envelhecimento, os jovens saberão afirmar sua fé na vida e no que lhe confere sentido, a certeza da existência de um Deus justo e bom. Em nome de Deus e de Jesus Cristo, o Vaticano II, em sua mensagem final, exortou também aos jovens a dilatar seus corações nas dimensões do mundo, a ouvir o apelo de seus irmãos, colocando a serviço deles todas as suas energias, a lutar contra todo egoísmo, a impedir que se desenvolvam os instintos de violência e de ódio que estão na raiz das guerras e de tantas misérias, a serem generosos, puros, respeitosos e sinceros, e, enfim, a construir com entusiasmo um mundo melhor que o dos mais velhos. No último parágrafo da mensagem conciliar aos jovens, há uma declaração reveladora da profunda empatia eclesial por eles. A Igreja vos olha com confiança e amor. Há, enfim, um convite para que contemplem a face da Igreja, onde deve resplandecer a face de Cristo. Um convite que não pode deixar de empenhar a Igreja num processo permanente de conversão e renovação, de modo que possam os jovens, ao olhar para ela, ver brilhar nela a face de Cristo, verdadeiro herói, humilde e sábio, profeta da verdade e do amor, companheiro e amigo dos jovens. Ao longo de seus 16 documentos, o concílio aqui e acolá faz referência aos jovens. Assim, quanto à situação da juventude no mundo moderno, salienta a Gaudium et Spes que as mudanças de mentalidade e de estrutura provocam frequentemente uma crise de valores, especialmente entre os jovens. Estes, impacientes e até revoltados, tomam consciência de seu lugar na sociedade e querem ocupá-lo o quanto antes e a todo custo. Recorda ainda a Gaudium et Spes que na família surgem tensões provenientes das pressões demográficas, econômicas ou sociais, das dificuldades entre as gerações, ou mesmo das condições em que vivem hoje homens e mulheres. O referido documento conciliar, ciente da importância da educação para a responsabilidade social, preconiza uma educação universal para todos os jovens, independentemente de sua origem social, formando mulheres e homens não apenas instruídos, mas magnânimos à altura das exigências da época. No decreto Intermirífica, promulgado a 4 de dezembro de 1963, o Concílio Vaticano II recorda a necessidade, hoje ainda mais premente, de se educar para o reto uso dos meios de comunicação social. Ainda no que tange à educação, o decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo, reconhecendo que a fé em Cristo dá frutos de louvor e de ação de graças pelos benefícios divinos recebidos e desperta um vivo senso de justiça e de sincera caridade para com o próximo, enfatiza que a mesma fé ativa suscita muitas iniciativas de socorro às misérias corporais e espirituais, de educação da juventude, de obtenção de condições mais humanas de vida social e de consolidação da paz universal. O decreto Perfectae Caritatis, sobre a renovação da vida religiosa, por sua vez, depois de afirmar que a vida religiosa leiga, tanto masculina como feminina, constitui por si mesmo um estado pleno de profissão dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência, enfatiza a sua importância para o ministério pastoral da Igreja, tanto na educação da juventude, como no cuidado dos doentes e em outros ministérios extremamente úteis. E, finalmente, a Declaração Gravissimo Educationis, sobre a educação, ao falar das faculdades e universidades católicas, reconhecendo que o futuro da sociedade e da própria Igreja depende de jovens que prosseguem os estudos superiores, urge aos pastores
o cuidar da vida espiritual não só dos alunos que frequentam as universidades católicas, como de todos os jovens. A declaração convida ainda os bispos a se associarem uns aos outros para criar centros universitários católicos, em que trabalhem sacerdotes, religiosos e leigos, especialmente escolhidos e preparados para dar uma assistência espiritual e intelectual permanente à juventude universitária. Podemos ainda, no intuito de percorrer a atenção conciliar para com os jovens, apenas indicar o que segue. Os jovens são a esperança da Igreja, Gravíssimos Educaciones número 2. Os sacerdotes devem acompanhar os jovens com especial cuidado, Presbiterorum Ordinis 6. O futuro da sociedade e da Igreja está ligado ao desenvolvimento intelectual dos jovens, Gravíssimos Educaciones número 10. Influência dos jovens sobre a sociedade odierna, Apostólica Actuositatem número 12. A todos, mas especialmente aos jovens, o Concílio pede que respondam com generosidade à voz de Cristo, Apostólica Actuositatem número 13. A educação dos jovens deve ser implantada de tal maneira que forme homens de forte personalidade, Gaudium et Spes 34. Instrução adequada aos jovens acerca do tema que trata do matrimônio e de família, Gaudium et Spes 49. Empenho pela competência profissional dos jovens, Gaudium et Spes 66. Educação civil e política dos jovens, Gaudium et Spes 75. Concluamos, enfim, este fragmento elenco com o apelo conciliar ao específico apostolado dos jovens entre os jovens. Depois de reconhecer que os jovens têm uma grande influência na sociedade atual, o concílio, no decreto Apostolicam Actuositatem, assim os exorta. Ao crescimento de sua importância social, deve corresponder igual crescimento de sua atividade apostólica, o que, aliás, corresponde também às suas inclinações naturais. São levados a assumir novas responsabilidades, com a consciência do amadurecimento de sua personalidade, o ardor de seus sentimentos e a tendência a uma atividade mais intensa. Aspiram a ter maior participação na vida social e cultural. Um tal zelo, quando imbuído pelo Espírito de Cristo e animado pela obediência e pelo amor em relação aos pastores da Igreja, é promessa de grandes resultados apostólicos. São eles, os jovens, em primeiro lugar, os apóstolos junto aos jovens de sua idade, agindo de acordo com o ambiente social em que vivem. Meus queridos irmãos e irmãs, rezemos especialmente pela nossa juventude. E aos jovens, participemos dessa jornada do próximo domingo, em que vamos celebrar o jubileu dos jovens na nossa Igreja Jubilar do Pilar. Deus a todos abençoe.